Seguinte, a segunda coisa que a gente vai ver agora é uma coisinha chamada Page Navigation. O que seria isso? É uma forma de você criar botões dentro do Power BI para você navegar pelos seus relatórios. Por exemplo, eu vou adicionar aqui uma nova página, tá? Vou adicionar aqui uma nova página, vou inserir aqui um gráfico de linhas, tá? Vou inserir aqui um gráfico de linhas, vou colocar aqui dentro o meu date, né? E vou colocar lá dentro o meu faturamento, por exemplo, tá? Vou vir aqui na minha tabela vendas, vou colocar aqui o meu faturamento. Um gráfico de linhas padrão, eu vou tirar, na verdade, eu vou deixar só o meu mês aqui dentro, ó, para facilitar. Mas poderia ser qualquer gráfico, tá, pessoal? Vamos lá? Tá aqui, ó. Só o meu mês, tal. Enfim, não vou ficar enchendo esse gráfico de coisinhas aqui, porque isso você já viu que leva bastante tempo e não é muito difícil. E agora a gente vai fazer o que, pessoal? Olha só que interessante. Eu vou chamar isso aqui de análise temporal. Ok, e agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou voltar lá no meu painel, vou vir aqui dentro da minha guia e inserir. Dentro da minha guia e inserir, eu tenho a opção de inserir botões. Por padrão, pessoal, o próprio Power BI já traz alguns botões pra gente, como por exemplo, ir para a página anterior, ir para a próxima, resetar, né? Enfim, ele dá a opção aqui de inserir perguntas e respostas, bookmarks, etc. A gente vai falar sobre isso aqui, né, no final. E basicamente, pessoal, ele dá também essa opção de blank para você criar um botão do zero e é isso que a gente vai fazer. Vamos selecionar esse blank que está aqui no final. Clico aqui no blank, você vê que ele vai surgir aqui, ó, um botãozinho jogado aqui para mim aqui em cima. A gente está meio sem espaço nesse painel aqui porque ele não foi projetado para ter botão, mas enfim, não tem problema. Eu vou arrastar o botãozinho aqui, ó, pro meio, tá? Entre os dois cartões que eu tenho aqui para não ficar ruim da gente visualizar. E aí, pessoal, olha só que interessante. Eu consigo fazer com que esse botão tenha várias ações. Como assim? Eu estou com o meu botão selecionado, tá? Se eu vier aqui na parte de formatação, eu tenho essa ação aqui, ó, essa opção de Action, ação. Se eu maximizar isso daqui, olha só que interessante, né? Eu vou dar um on aqui, né, antes de mais nada. Ele dá um tipo para mim, ó. Olha só que interessante. Eu consigo criar vários daqueles botões manualmente agora. E por que isso é importante? Porque agora eu tenho essa opção aqui chamada Page Navigation, entendeu? Então olha só, seleciona o botão, marca o Action como On, vem aqui em Type e agora você vai vir selecionar para mim o Page Navigation, tá? Ou navegação de página. Para que serve isso, pessoal? Porque agora eu tenho a opção de dar um destino para esse botão. Se eu clicar aqui em None, ele vai mostrar para mim todas as guias que eu tenho, né? Todas as páginas que eu tenho aqui dentro do Power BI, além da que eu estou selecionada. Lógico, essa não mostra porque não tem como eu viajar para dentro da mesma página. Mas eu tenho a opção de selecionar aqui a análise temporal, que foi aquela análise que a gente selecionou agora há pouco. Então eu vou clicar aqui em análise temporal, por exemplo. E aí prontinho, né? Tem algumas outras formatações que a gente pode fazer aqui, mas pode ser objeto de estudo para outra aula. E no momento, olha só que interessante, se eu vier passar o mouse em cima desse botão, ele vai ter uma mensagem para mim que diz o seguinte: segure a tecla Ctrl do seu teclado e depois clique com o botão esquerdo do mouse para o link funcionar. Então vamos lá. Até porque se você clicar só com o botão do mouse, ele seleciona a opção de formatação. Então se eu clicar segurar a tecla Ctrl e clicar no meu mouse, olha o que vai acontecer. Clicar com o botão esquerdo do mouse, ele me direciona para dentro daquela página. Por que isso é importante? Normalmente, isso é muito comum na área financeira, por exemplo, que você tem uma vastidão de indicadores, você construi tudo dentro do mesmo arquivo PBX. Então, para você navegar dentro desses relatórios, a gente costuma criar menus de navegação. E esses menus de navegação são feitos através desses botões do Page Navigation, tá? E olha só como que foi fácil, a gente não gastou nem 5 minutos aqui e eu consegui te mostrar como você cria então uma navegação de página utilizando esses botões em branco através do Page Navigation. Tudo bem? Gostou dessa dica? Show de bola! Então vamos lá. O terceiro botão, pessoal, é um botão que eu gosto bastante, tá? Normalmente quando eu ensino para os alunos em sala de aula, todo mundo fica com o olho estralado desse tamanho assim, porque fala, nossa, olha que fácil que é fazer isso, e realmente é muito fácil. O único problema do que a gente vai fazer agora, pessoal, é que ele exige que você tenha uma conta aqui dentro do Power BI. Não necessariamente uma conta Pro ou Premium, pode ser uma conta Free, só que você tem que ter essa conta. Por quê? Porque agora a gente vai acessar a loja de visuais do Power BI, ou seja, clicando nesses 3 botõezinhos aqui. Se você não tem, existe uma forma de criar, tá? Você tem que ter, obviamente, um e-mail corporativo. Tendo esse e-mail corporativo, você consegue fazer o login.
beleza? Fez o login aqui em cima? Tá prontinho? Tá sucesso? Tá beleza? Maravilha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar nesses 3 pontinhos e a gente vai buscar por um visual chamado Play Access. Ele já apareceu aqui no canal antes, tem vídeo completo sobre esse Play Access aqui também, mas nada, para quem está chegando agora, é interessante que a gente fale mais um pouquinho sobre isso, tá? Então olha só, eu vou clicar naqueles 3 pontinhos e depois em Get More Visuals, que é obter mais visuais. E aí, pessoal, ele já está aparecendo para mim aqui, né, o Play Access. Caso não esteja aparecendo, basta você vir aqui na aba Search e digitar Play Access. E vamos selecionar essa opçãozinha que está aqui. Clico dentro dele. Ok. E vou clicar em adicionar, que está aqui, ó, adicionar. Fica tranquilo, é gratuito, você não vai pagar nada por isso, tá? Ele vai agora dar uma mensagem para mim falando que ele adicionou com sucesso, beleza, que foi importado com sucesso. E, enfim, para que a gente fez isso? Para que serve o Play Access? O Play Access, pessoal, ele tem a capacidade de aplicar um filtro dentro de todo o seu relatório. Mas o que é o mais legal? Você consegue colocar, por exemplo, um eixo temporal, como a gente vai colocar aqui. A gente vai colocar dentro desse visual todos os meses do ano. E assim ele vai filtrar para mim todos os meus visuais de acordo com aquele mês. Vamos ver na prática que é melhor? Olha só que interessante. Se eu pegar aqui então o meu Play Access e clicar dentro dele, né? Também não tem lugar para ele, então vou ajustar ele aqui no cantinho, ó, entre os meus cartões também. Aqui, ajusta aqui um pouquinho. Eu vou arrastar aqui para dentro dele agora, pessoal. Eu vou arrastar somente o meu mês, tá? Então olha só, dentro da minha hierarquia de data aqui, eu vou pegar aqui o meu mês e arrastar lá para dentro ou para dentro do campo aqui, fields, né? Tá na mesma coisa. Então eu vou pegar o meu mês, vou arrastar lá para dentro dele. E olha só que interessante, pessoal, se você reparar, ele vai mostrar para mim aqui então como se fosse uma playlist, né, do Spotify aí, qualquer coisa, para a gente dar play, dar pause, dar stop. Olha só o que vai acontecer quando eu apertar play aqui dentro desse visual. Ó, 3, 2, 1, play. Ó, não estou fazendo nada. Repara que todo o meu painel está sendo filtrado, indicando as vendas, os indicadores daquele mês em específico, janeiro, fevereiro, etc. Percebeu? Vamos de novo, ó. Vou clicar aqui em play e olha só, tá bem pequenininho, mas olha só, tá mostrando janeiro, agora já pulou lá para março, depois, enfim, sucessivamente. Por que isso é interessante? Você consegue configurar também, né, esse visual, vou clicar aqui dentro, ó, a gente consegue configurar ele, Page Information, a gente consegue, seleciona ele aqui, ó, isso, Animation Settings, a gente consegue aumentar a duração, tá? A gente consegue aumentar aqui, eu quero colocar isso aqui em milissegundos, acho que o próprio segundo, 1000 milissegundos dá um segundo. Então, vou colocar 5.000 milissegundos, ou seja, ele vai mostrar janeiro, depois 5 segundos, ele mostra fevereiro e assim sucessivamente. A gente consegue configurar também para ele fazer isso em loop, ou seja, o nosso aqui ele começa em janeiro, quando chega em dezembro ele para, eu vou ter que dar play de novo. Se a gente colocar em loop, ele não para, ele chega em dezembro, depois começa em janeiro de novo, dezembro, janeiro, e assim sucessivamente, né, num loop infinito praticamente aí. Isso é interessante para você deixar, por exemplo, um painel que está pronto, em uma exibição em tela, por exemplo, para todo mundo do setor ver. É interessante ver como é que está a atualização constante, como é que está a evolução daquilo, tá bom? E aqui eu coloquei no eixo temporal, de meses, mas o mais interessante é que você pode utilizar de outros recursos aqui dentro. Por exemplo, vou tirar aqui, ó, o nosso mês, deixa eu testar aqui, é o teste ao vivo, então pode ser que não dê certo, mas vamos lá. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a minha forma de pagamento, não, a forma de pagamento é muito pequena. Produtos, vamos lá. Vou colocar aqui Product Line, vou arrastar aqui para dentro de filtro. E para esses eixos textuais ele também funciona. Vou dar play aqui. Eu coloquei 5 segundos, né? Vai demorar um pouquinho. Olha lá, ele mudou. Eletrônicos. 2, 3, 4, 5. Mudou. Então isso serve também para eixos textuais. Então, eu trabalho numa empresa aí, num supermercado, e eu quero colocar lá um painel financeiro que mostra o faturamento, por exemplo.
E aí dentro do meu Play Access, perdão, nossa, sumiu. Dentro do meu Play Access, eu quero colocar aqui dentro então as categorias de produtos: feira, açougue, higiene pessoal, enfim, qualquer coisa que você queira colocar, ele vai girando aquilo para você também, em loop infinito ou não, você que determina isso. Eu particularmente acho muito interessante, principalmente para painéis que já estão prontos e você quer deixar isso em exibição para uma grande quantidade de pessoas visualizarem. Acho muito interessante.